A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 9. Diga não à mentira. E o que significa mentir? Significa faltar com a verdade, afirmar ser verdadeiro algo que é falso. A mentira tem como finalidade enganar ou falsificar um fato ou alguma coisa. Então, em resumo, mentir é faltar com a verdade. E se faltamos com a verdade, isso é pecado. Deus não se agrada disso. E por que as pessoas mentem? Olha, as mentiras variam das pequenas às gigantescas. Uma coisa tem que ficar muito clara. Não existe pecadinho, não existe pecadão, existe pecado. Então, seja uma mentira pequena ou uma mentira grande, ela é pecado. E os motivos que as pessoas mentem são variados. Eu vou trazer aqui alguns que normalmente acontecem. Então, medo de falar a verdade. As pessoas mentem porque têm medo de falar a verdade. Devido que as consequências que pode ter, você pode levar uma bronca, você pode perder um emprego, você pode perder alguma posição, alguma coisa. Não sei, por medo de falar a verdade, a pessoa acaba mentindo. Vergonha. Às vezes eu já vi pessoas que mentem o lugar que mora porque tem vergonha. Então mente. Fala, olha, moro no lugar X, só que na verdade moro no lugar Y. Baixa autoestima. Às vezes a pessoa, ela não se sente capaz de fazer parte de um grupo ou de alguma coisa. O que ela faz? Ela acaba mentindo para ser aceita pelo grupo e tudo mais. Isto é errado, né? As pessoas têm que gostar de você do jeito que você é. E não magoar alguém. Quer dizer, eu não vou falar a verdade, porque se eu falar, a pessoa vai ficar magoada. Só que tem uma questão. A mentira, ela nunca vai ficar encoberta. Sempre ela vai vir à tona. Dia menos dia, ela aparece. E aí a pessoa vai ficar mais magoada ainda porque você mentiu para ela. Vamos lá. Pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Olha, o pai da mentira é o diabo. E aí, sabe o que eu fico pensando? Se ele é o pai da mentira, então ele também é o pai do mentiroso, porque está contando mentira. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente for pensar em mentir, bater no nosso coração, na nossa mente, inventar uma história, mentir. Opa, peraí. A mentira é do diabo e Deus não se agrada disso. Vamos lá. As consequências da mentira. Quando a pessoa mente, o que acontece? Há um afastamento das pessoas. Porque as pessoas acabam perdendo a confiança. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém quer uma pessoa mentirosa do lado. Porque você não tem confiança nela. Então, existe o que? Um distanciamento. As pessoas até cumprimentam, até falam, mas não querem ser seu amigo. A mentira pode prejudicar o próximo. Existem mentiras que podem prejudicar o próximo de forma muito séria. E eu coloquei como exemplo aqui a mulher de Potifar e José. O que aconteceu? A mulher de Potifar, ela foi lá, deu em cima de José, queria ficar com José, mas José, sabendo que ela era uma mulher casada, que não era certo, que Deus não se agradava, ele fugiu. A mulher de Potifar ficou furiosa com isso, porque ele fugiu dela. E o que ela fez? Ela inventou uma história dizendo que José havia atacado ela. E aí, Potifar ficou furioso e tudo mais e prendeu José. Então, José foi preso por conta do quê? De uma mentira. E hoje, nos dias de hoje, tem pessoas que estão presas na cadeia porque outras pessoas mentiram. Eu já vi casamento, brigas em família por conta de mentira. E olha, mentira nunca vai ser boa. As consequências da mentira sempre serão negativas. Sempre será... porque mentira é um pecado, então não tem como vir coisas boas, somente coisas ruins. A mentira nos afasta de Deus. Como já falamos, o pai da mentira é o diabo. Então quem mente não tem Deus como o seu pai. E a mentira pode impedir a sua entrada no céu. Veja aqui os versículos. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Se não vai ficar dentro da igreja, imagine o céu. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmo 101, 6 e 7. Olha o outro versículo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse, capítulo 22, verso 14 e 15. Então, quer dizer, quem mente, quem ama mentira, não vai entrar no céu, vai ficar de fora. E eu tenho certeza que não é o que nós queremos. Nós queremos o quê? Ir para o céu. Portanto, devemos falar somente a verdade. Vamos lá. Deus sabe de tudo. Às vezes não sabemos se o que estão nos falando é verdade ou mentira. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe se é verdade ou se é mentira, o que as pessoas estão falando para nós e também o que nós estamos dizendo. Olha esse texto. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou a parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. E um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Atos capítulo 5, do verso 3 ao 5. Essa situação acontece no período da igreja primitiva, né? Logo que começou a igreja. O povo ali era unido. E quem tinha as propriedades, eles normalmente vendiam e compartilhavam com todo mundo. Era obrigado a fazer isso? Não. Fazia isso por amor. E Ananias e Safira venderam. Era um casal, eles tinham uma propriedade e eles venderam essa propriedade. Então, vamos supor, eles venderam por 100. Eles falaram assim, olha, vamos ficar com 50 para nós e vamos falar para Pedro, para os apóstolos, que a gente vendeu apenas por 50. Então, 50 fica com a gente e 50 a gente doa para a igreja. Só que eles mentiram. É lógico, aqui fala, né, o texto, você mentiu para o Espírito Santo e para Deus. Para eles, a gente nunca mente, é uma forma, é uma expressão. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas, o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Então, ele sabia que eles estavam mentindo. E quando ele vai entregar para o apóstolo Pedro, né, o dinheiro da propriedade, o Espírito revelou para Pedro que eles estavam mentindo. E aqui, no caso, no primeiro momento foi Ananias, né, que era o homem que foi lá e entregou. E sabe o que aconteceu? Ele morreu na hora, né? Ele caiu duro ali, morreu e enterraram. Depois chegou a esposa dele, perguntou novamente para ela quanto tinha vendido. Ao invés dela falar que, olha, a gente vendeu por 100 e a gente ficou com 50, a gente está doando 50, não. Ela falou, não, a gente vendeu por 50. E sabe o que aconteceu? Ela também morreu, caiu no ato ali no chão. Então, e aí as pessoas ficaram temerosas. Deus sabe de todas as coisas. A gente pode mentir para o ser humano, para o pastor, para o pai, para a mãe, mas para Deus a gente não tem como se esconder. Amém? Então não minta, não vale a pena fazer isso. Vamos lá? Fake news, notícias falsas, né? Se é falsa, é mentira. Portanto, é errado criar, divulgar e compartilhar. Eu coloquei isso aqui porque nos dias de hoje é tanta fake news. E as pessoas, às vezes, eu não fui eu que criei, mas você fica compartilhando, você fica passando essa fake news. Então diga não, porque fake news é o quê? Mentira, e mentira não provém de Deus. Aqui vamos fazer um resumo, né? Mentira versus verdade. Até coloquei aqui do Pinóquio, que é a história infantil, né? Que fala que quando ele mente o nariz cresce. Tem algumas pessoas aí que estão com o nariz gigantesco. Então, a mentira, um resumão. O pai da mentira é o diabo, as pessoas se afastam, prejudica as pessoas, aprisiona e impede a entrada no céu. Então veja que só tem coisa ruim. Quando nós falamos de verdade, a gente lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha que diferença. O diabo é o pai da mentira e o Jesus é o quê? É o caminho, a verdade e a vida. A verdade vos libertará. Quer dizer, a verdade, ela nos dá liberdade. Quando você fala a verdade, você não fica preso com nada. A pessoa que mente, ela tem que ficar sempre preocupada, pensando, porque ela mentiu. E às vezes ela tem que criar uma outra mentira para sustentar a primeira. E assim vai. Então a pessoa fica aprisionada, fica assustada. E os que dizem a verdade alegram a Deus, né? O Senhor fica feliz com aqueles que falam a verdade, que têm coragem, não importa as consequências, mas falam a verdade. Vamos lá. E aí a gente chega aqui na nossa conclusão. Falar a verdade às vezes é difícil, mas com certeza é a melhor escolha, pois o nosso Deus se agrada de quem fala a verdade. A mentira não provém de Deus, portanto é prejudicial para a própria pessoa que mente como para
o próximo. E eu coloquei assim, ó, quando pensar em mentir, pare e pense, de quem você é filho? De Deus ou do diabo? É pesado isso que eu falei aqui, né? Que essa partezinha que tá em vermelho. Mas é a verdade, né? Porque se ele é o pai da mentira, então de quem que você é filho? De Deus ou do diabo? Falar a verdade, às vezes você fala assim, poxa, irmã Renata, mas vai ser tão difícil, né? A pessoa vai ficar chateada, mas assim, olha, ora a Deus, peça as palavras corretas, fala a verdade com amor, com carinho, com seriedade, que você vai ver que vai ser sempre o melhor caminho, a melhor solução. Às vezes a gente pensa que falar a verdade é você falar meio bruto, ó, é assim, pronto, acabou, essa é a verdade. Não, você pode contar a verdade, mas com amor, com delicadeza, com a forma, sabe, correta, com seriedade, com as palavras corretas. Então, ore a Deus. Eu já vivenciei situações que eu falei, se eu falar a verdade, eu vou sofrer as consequências. Não vou dizer para você que não passou na minha cabeça, falei, ai, quer saber, eu acho que eu vou contar uma mentirinha. Mas aí eu lembrei, falei assim, eu não posso falar mentira, porque o nosso Deus não se agrada disso. Então, eu orei a Deus, pedi uma forma de eu falar, e eu falei, foi tudo bem, foi tudo tranquilo, eu não fui prejudicada, deu tudo certo. Por quê? Porque eu apresentei ao Senhor. Então, sempre fale a verdade. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.